Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, para todos que estão participando nesse momento, ao vivo, esse tempo de reflexão, esse tempo de leitura da Palavra de Deus. É muito bom estarmos juntos e eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Quero ler com você também 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Começamos ontem a falar sobre esse texto, sobre o tema aprovação espiritual. E queremos continuar vendo como é belo aquilo que o apóstolo Paulo nos fala e como é importante pensarmos sobre isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo que fazemos, tudo que somos. O texto bíblico diz assim: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Pois bem, nós lemos esse texto ontem, começamos a conversar sobre aprovação espiritual. E como é importante entendermos isso, vimos ontem que todas as pessoas gostam de ser aprovadas, ninguém gosta de ser reprovado, com certeza eu e você também não. Por isso, olhamos e verificamos que o mais importante é a aprovação espiritual diante de Deus. Quando chegarmos diante de Deus, o que vamos entregar a Ele? Qual vai ser, no sentido de que somos aprovados por Deus através da salvação em Jesus, somente através de Jesus que podemos nos ligar novamente a Deus, ter essa aprovação espiritual, mas também o resultado de tudo isso, como vamos chegar diante dele, o que vamos ter nas mãos, que frutos entregaremos para a glória e honra do Senhor. Por isso, algumas coisas são necessárias, e Paulo orientou os coríntios aqui, e fala para nós também sobre algumas coisas que são importantes sobre a aprovação espiritual. A primeira coisa que quero ver com você hoje é que a aprovação espiritual implica em um autoexame. Um autoexame. A aprovação espiritual implica em um autoexame. É como se pensássemos assim, né? Que o autoexame pode vir através de um teste, de uma prova, e testes e provas nos fazem crescer. Testes e provas nos fazem crescer. Olha para o que Paulo fala aqui. Logo no início, ele diz: examinai a vós mesmos, examinai-vos, façam em si mesmo um autoexame para ver como estão as coisas dentro da sua própria vida. Quando Paulo fala aqui, ele usa um verbo que quer dizer tentar, testar, experimentar. Faça uma experiência, faça um exame. Isso nos sugere algo muito interessante. Sabe por quê? Porque isso traz para nós uma expressão que muitas vezes nós não gostamos muito de ouvir ou de fazer, que é a autocrítica. Às vezes isso é algo muito difícil ou desafiador e que para nos submetermos a isso. Por que submetermos a essa autocrítica? Por quê? Porque muitas vezes isso se chama essa autoavaliação. E quantas vezes nós somos fracos nesse quesito do que da autoavaliação? Mas é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você olhar lá, Salmo 51, por exemplo, o salmista, Davi, ele fala para Deus perdoar os pecados, examinar tudo que há dentro dele. Salmo 139, ele diz: Deus, sonda-me, prova-me, conhece os meus pensamentos, ou seja, aquela autoavaliação que só é possível ser feita mediante a orientação e total iluminação do Espírito Santo na vida, porque senão não faz sentido. Se for só uma autocrítica, uma autoavaliação humana, ela não faz sentido. A ordem do apóstolo Paulo aqui é para o bem. Versículo 8, quando depois de falar desse autoexame, ele diz uma coisa muito importante: porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Por que Paulo está dizendo isso? Que a verdade é absoluta, e quando trabalhamos a verdade dentro do nosso coração, fazemos essa avaliação e trabalhamos isso, nós vivemos a verdade. Porque a pior coisa é o auto-engano, é a auto-ilusão, quando nós mesmos não conseguimos enxergar a verdade que está dentro de nós, e aí vivemos uma vida de falsidade, uma vida de ilusão, uma vida de mentira, e
autoenganados. O objetivo desse exame, deste teste, desta avaliação, é caminhar para a confirmação. Paulo diz aqui: examinai-vos a vós mesmos para ver se o quê? Se estáis onde? Na fé. Isso quer dizer, se vocês permanecem firmes, se vocês mantêm sua posição, se vocês resistem, se vocês estão firmes. E a palavra fé? O que quer dizer a palavra fé? Fé é confiança, compromisso. Aqui é a fé realmente em Deus. Mas também isso pode sugerir aquilo que eu creio. A fé, o corpo de doutrina, a crença, aquilo que nós chamamos de teologia, como eu creio. Paulo diz então que esse autoexame, esse autoteste, irá revelar quem somos para a tranquilidade do nosso próprio coração. Há um texto bíblico que está lá em 1 João, quando o apóstolo João, ele nos diz que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Então, ele trabalha isso na nossa vida. Então, nós temos o quê? Essa certeza. Ele mesmo diz também depois, o próprio João vai dizer que no verdadeiro amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo e quem tem medo está aperfeiçoado no amor. Ou seja, todo esse trabalho de Deus, quando há esse autoexame na nossa vida, nós nos lançamos nos braços de Deus e podemos dizer: Deus, por favor, cuida da minha vida porque eu preciso do Senhor. Deus, por favor, olha o que eu sou. Olha, eu não sou nada, eu tenho todas as falhas, todos os defeitos, eu preciso da sua graça para a minha vida. E quando há esse reconhecimento, essa entrega da vida, esse pedido de perdão a Deus, essa confissão, o coração fica em paz. Quando nós pensamos sobre isso, devemos entender que devemos fazer este autoexame. Interessante, repito, necessário é entender que esse autoexame não é simplesmente algo humano, mas é você e eu deixarmos o Espírito Santo trabalhar de forma maravilhosa na nossa vida, nos sondar, nos investigar, como diz a palavra de Deus, né? Ela mesmo, que Hebreus capítulo 4, né? Ela entrar dentro de nós e rasgar tudo que há dentro, para investigar tudo, para fazer tudo segundo a vontade de Deus. Agora, por que eu preciso disso? Para estar melhor diante de Deus, para estar em paz, estar fazendo aquilo que Deus quer. Essa necessidade de uma mente, então, aberta, é preciso um coração delatado, um coração ensinável, um espírito contrito, para que o Espírito Santo faça essa obra. João 16, versículo 8, o Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida. Aliás, ele precisa a cada dia, nós precisamos a cada dia desse autoexame direcionados totalmente, realmente iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para podermos colocar diante de Deus aquilo que é necessário. Quanto mais nós nos prostramos diante de Deus nesse autoexame, nessa avaliação espiritual diante do Senhor, mais nós vamos nos enxergar necessitados e carentes do Senhor. É igual a uma faxina, eu sempre gosto de dizer isso, a faxina. Quanto mais você limpa, mais você vê o quê? Necessidade de se limpar. Isso não é uma coisa de manias, não, de manias humanas, mas é uma necessidade. E no nosso coração, quanto mais nós examinarmos, dermos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, mais veremos como precisamos de Deus. Quanto mais pecados confessarmos ao Senhor, mais pecados encontraremos na nossa vida. Para que o quê? Para que a nossa vida glorifique a Deus. Por isso é importante o quê? Esse autoexame. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Isso tudo acontece dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que cuida do nosso coração. Isso é bênção e isso é crescimento. Lembrando que, ao realizarmos esse autoexame, talvez, com certeza, talvez ou com certeza, não, tira o talvez, fique com certeza. Deus, Ele mostrará coisas na nossa vida.
coisas que precisamos mudar, coisas que precisamos alterar, coisas que precisam ser lançadas fora, coisas que precisam ser abandonadas, atitudes, ações, tanta coisa. E o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer trabalhar na minha vida e na sua. Por isso, por quê? Porque quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor Jesus quer nos receber com a mesma palavra que ele disse lá em Mateus, na parábola dos talentos. Vinde, benditos do meu Pai, muito bom, servo bom e fiel. Então, aprovação espiritual. Essa aprovação passa por esse autoexame, que devemos estar fazendo essa avaliação dia a dia, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso? Coloquemos nossa vida diante do Senhor, diante do Pai amado. Amanhã continuaremos vendo sobre a aprovação espiritual, sobre aquilo que o texto nos diz ainda. E com certeza Deus tem algo muito maravilhoso a continuar falando no nosso coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós de maneira extraordinária. Ó Pai, é impossível não reconhecer todo o cuidado do Senhor. E neste momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor e pedimos, por favor, continua cuidando, continua abençoando, continua derramando toda a graça sobre nós. Que cada dia, cada instante, possamos estar nos prostrando diante do Senhor, dobrando nossa vida e nosso coração e fazendo esse exame dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para reconhecermos pecados, tudo aquilo que desagrada o seu nome, confessarmos diante do Senhor, nos arrependermos e termos atitudes novas, ó Pai. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos faça segundo a sua vontade. Queremos ser obreiros aprovados, queremos ser pessoas que glorificam o seu nome. Queremos ser o bom perfume de Cristo, ó Pai. Por isso, trabalhe em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio deste exame. O Senhor continue a cuidar de nós. Abençoe esse dia, tudo que temos que realizar. Cuida dos que estão enfermos, recupera aqueles que estão carentes da ação sobrenatural do Senhor em suas vidas. Faz os milagres necessários. Ó Pai, tanto naqueles que estão com Covid, ó Pai, como naqueles que têm outras doenças, como câncer, ou outros tratamentos que tem feito, ó Pai, que o Senhor coloque a sua mão de poder, ó Pai, porque ela é poderosa. O salmista diz, a mão do Senhor é poderosa. Ó Pai, por favor, faz isso, porque precisamos do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, dos que estão enlutados também. Consola seus corações. Consola, Pai, porque precisam do Senhor. Ó Pai, aqueles que nós temos orado, que precisam de Jesus como seu Salvador, que ainda não tiveram o privilégio de abrir o coração e entregar a vida a Jesus, que façam isso, ó Pai. Por favor, cuida. Abençoa nossas famílias, cuida, ó Pai, dos nossos empregos, do sustento. Ó Pai, que a nossa vida seja para a glória do seu nome. Abençoa, Pai, a vacinação contra o Covid-19, para a imunização, ó Pai, que ela seja eficaz, que ela aconteça para a glória do Senhor também. Continua a cuidar do nosso país, da nossa nação, de todas as esferas, da governabilidade, ó Pai, dos poderes judiciário, executivo e legislativo, ó Pai. Abençoa também, ó Pai, eu clamo às nossas igrejas. Faz um avivamento espiritual em nós. Cuida dos nossos pastores, missionários, líderes, suas famílias, todos. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa denominação batista. Abençoa que sejamos luz onde estivermos, ó Pai, que façamos diferença. Cuide de nós. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você está aí ao vivo, ou se você receber esse vídeo compartilhado, convido você a compartilhar com outros, para que outros também sejam edificados pela palavra de Deus. Tenha um bom dia. Amanhã estamos juntos novamente. Um abraço a todos. Que Deus cuide e Deus abençoe. Estamos juntos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.